you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Pessoal, como sempre, a gente deixa mandalas para você se autoconhecer enquanto assiste o vídeo, né? Podendo extrair um bom autoconhecimento. Então, se você quer se autoconhecer mais, assiste nossos vídeos. Cada vez que você assiste, você vai ter uma luz maior, uma evolução maior. Você vai estar se autoconhecendo mais, né? E para não perder essa oportunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que a gente faz, se você se interessar, também para você se autoconhecer. E a gente pedindo também a sua curtida e o seu compartilhamento dos vídeos para ajudar os outros a se autoconhecerem e obterem informações espirituais também. Toda a nossa intenção é para ajudar os outros, e se você nos ajudar nisso, você também está ajudando os outros, né, a fazer exatamente isso. Muitas vezes que a gente escuta que o catolicismo é uma religião repressora, que o evangelismo é uma religião repressora, que não aceita os pecados, o que isso quer dizer, né? E de certa forma, muitas religiões, elas têm suas repressões, né? Inclusive a gente que acredita em karma e reencarnação. A repressão está intimamente relacionada a coisas que a gente não aceita, não quer aceitar, que a gente não pode ver, não pode sequer imaginar que elas existam ou que estejam com a gente. E o que é repressão? A repressão é a não aceitação de alguma coisa. E pra gente, isso é uma forma errada de lidar, porque no processo da gente tomar consciência, a gente tem que enxergar as coisas, tomar consciência das coisas e não fugir delas. Não que a gente não deve se liberar jamais para fazer o pecado ou para liberar nosso ego, para o ego fazer o que ele quiser, isso jamais. Mas a gente tem que se liberar para a gente enxergar essas coisas. O que é repressão no catolicismo que eles falam? É você não pode pecar, né? E assim, e essa repressão vem de você não pode pecar, você acaba não podendo, não aceitando o pecado de nenhuma forma. Então o que acontece? Você acaba fugindo do pecado, fugindo na sua consciência e nas suas atitudes também. Só que quando a gente não aceita uma coisa na gente, essa coisa ganha força e o desejo de fazer ela é muito maior. Então a gente tem que, para a gente realmente nos transformar, nos libertar do pecado, seria o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento para a gente se libertar dos pecados, né? Primeiro é importante a gente ver o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é conhecer coisas na gente que a gente não conhece na gente mesmo. Então seria enxergar vamos supor, os pecados, né? Vamos supor, né? Orgulho e a vaidade. Seria enxergar o orgulho e a vaidade. A gente tomar consciência dessas coisas. E a gente enxergar, quando a gente enxerga, a gente tem que assumir essas coisas que a gente enxergou, pra gente ver realmente como a gente é. Então, a gente só consegue a transformação através do autoconhecimento quando a gente assume. Mas assumir, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assumir não é você se liberar e fazer o pecado, né? Assumir, não, eu sou orgulhoso, então vou ser orgulhoso mesmo, eu sou luxurioso, vou fazer luxúria mesmo. Não, é você enxergar, assumir, admitir, mas não se libertar para suas ações. Para isso é simplesmente e somente enxergar. Não é se liberar para fazer isso, entendeu? Quando a gente, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a gente enxergar o que a gente não sabe sobre nós mesmos. E isso, na psicologia, tem um conceito muito interessante, que é o inconsciente. O que é inconsciente? É o que a gente não sabe sobre a gente mesmo. É o que a gente não tem consciência. E o autoconhecimento, ele está relacionado intimamente com a nossa iluminação, o nosso nirvana, que seria a santidade, a ascensão. A gente chegar num nível superior, num nível espiritual muito bom, né? Pra gente ser muito mais feliz, pra gente ser muito mais realizado, não pra gente ser superior a ninguém, né? Porque o que busca a superioridade é o nosso ego. E a gente enxergar isso também seria muito bacana pra gente se iluminar. Muitas pessoas acham que elas buscam a iluminação por causa do ego delas. Mas não é, porque mesmo se elas pararem de buscar por causa de um orgulho, de uma vaidade, a iluminação delas, elas ainda continuariam buscando nirvana.
a iluminação? A iluminação é a santidade, é a ascensão, é se tornar o que o pessoal chama no espiritismo de mestre da luz, né? Um mentor espiritual. E existem bilhares e bilhares de seres assim que já atingiram isso em nosso planeta, né? E é a busca espiritual de quem busca ser mais feliz. Por quê? Porque amor é felicidade. E a gente aumenta muito o nosso amor quando a gente chega na iluminação. Mas então, o inconsciente é o que a gente não sabe sobre nós mesmos. Se os católicos, os evangélicos, eles podem se reprimir para não lidarem com seus pecados, para não verem os pecados que eles cometem, então, no espiritualismo acontece, para a gente acreditar em karma e reencarnação, acontece coisa similar. Porque o que a gente faz? A gente não recomenda as ações do ego. Então, muitas vezes a gente não enxerga o nosso ego. E muitas vezes nosso orgulho e nossa vaidade fica nessa questão da gente não suportar enxergar o nosso ego. Né? Que é como os pecados para o cristianismo, muitas vezes até pior. Porque é um anatema, é uma coisa mal vista, mal falada. Então que a gente foge de enxergar o nosso ego, a gente foge de enxergar nosso orgulho, nossa vaidade, né, nossa cobiça, tudo que a gente faz, se tivermos inveja, né, os nossos defeitos, né, e muitas vezes nossas qualidades também, que a gente acha que não deve enxergar nossas qualidades, né, quando tudo é tomar consciência de si, de quem a gente é de verdade, com nossas qualidades e defeitos. Então, se por um outro lado o catolicismo existe uma repressão que é mais consciente das pessoas, que elas sabem que existe uma repressão, no espiritualismo também ocorre uma repressão do ego, de enxergar nosso ego, da gente tomar consciência do nosso ego. E só que é muito menos consciente, porque isso não é falado e não é percebido. A gente precisa se desprender dessa ideia de não querer ter ego, de não querer ter pecado. Não, a gente é ser humano normal. Não, a gente não deve se liberar para fazer qualquer pecado. Não é aceitar a gente fazer o pecado. É aceitar que o pecado existe na gente, né? Que a gente tem uma propensão a fazer pecado. Enxergar isso, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ego, nossas propensões, nossos defeitos, nossos erros. E somente aceitar isso e enxergar e assumir. Aí quando a gente vai ver, quando a gente faz isso, a gente vai ver, a gente está mudado. A gente ou se libertou completamente disso, ou em parte a gente está mais em paz, pecando menos, com menos propensão ao ego. E é essa atitude que a gente tem que fazer. Se a gente quiser o autoconhecimento, se a gente quiser se libertar dessas coisas, né? Atingir a santidade, a iluminação, nirvana, ou se autoconhecer mais, né? E são atitudes muito boas e maravilhosas e dá um progresso espiritual enorme, gigante fazer isso. Então, no site Espiritualismo 1, e eu estou colocando o link aqui embaixo da nossa sessão das mandalas, né, da gente fazer práticas com mandalas para enxergar nosso ego, que o ego também para o cristianismo, muitos pecados são coisas do ego. Então, tanto para quem não quer mais pecar, quanto para quem não quer ter menos influência do ego, usa essas mandalas para enxergar o próprio ego. E depois que enxergar, a gente ter a atitude interna de se desprender do ego. A gente enxergou, assume e se desprende. A gente enxergou, assume e se desprende, joga lá longe. Então sim, se libertar do ego é perfeitamente possível, né? Quer dizer, não do ego todo, mas se libertar do ego numa porção para a gente evoluir muito e atingir a iluminação. Esse é um dos métodos que meus mentores, né, eles estão me intuindo e me inspirando a falar para as pessoas atingirem a iluminação, que é usar essas mandalas, enxergar o próprio ego e se libertar dele. E sempre aberto para você enxergar seu ego, porque você enxergar seu ego nunca é uma coisa ruim. Enxergar o ego é uma coisa maravilhosa, é um autoconhecimento muito grande que você está tendo. É uma libertação do seu próprio ego, que é o propósito, né, o grande propósito, que é a nossa evolução espiritual. Então é isso, pessoal, a gente está tratando aqui nesse tema um dos fatores para a gente atingir o Nirvana. Quer dizer, a gente pode atingir o Nirvana fazendo só isso, mas é muito bom se a gente também usar a lei de atração e o apego emocional. Não confundir o apego emocional com o desapego às coisas ruins da nossa personalidade, do nosso ego, né? Isso que a gente está recomendando fazer nesse vídeo é o desapego do ego, né?
Mas a gente tem que desapegar do ego, das coisas ruins, negativas, não das coisas elevadas e boas, como o amor, a sabedoria, a espiritualidade. A vaidade, sim, a vaidade da sabedoria, por exemplo, ou a vaidade de se achar muito evoluído. De se achar muito evoluído assim, não. De se achar muito evoluído, não. A vaidade de se achar superior aos outros por ser evoluído. Aí sim, né? É um fator do ego. E a gente se libertar disso. Entenderam? Então, é muito, muito bacana o que a gente está tratando aqui. E é uma oportunidade incrível da gente obter a ascensão. But if I lay down and I play dead and I stay